Você sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando nosso tradicional boletim de mercado do boi, analisando aí o que está acontecendo na semana, mas trazendo as expectativas também para o que pode acontecer no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo em relação à precificação da arroba. E alguns componentes precisam ser colocados em discussão para a gente entender como é que esses componentes podem influenciar na formação de preços. Entre eles, os indicadores mais positivos da economia, as novidades que vêm por aí a partir já do mês de agosto, mas em contrapartida uma evolução das escalas de abate que vem ocorrendo aí em boas partes aí das regiões produtoras no Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo. Para comentar mais sobre esses temas, aqui comigo, meu amigo Iberville Neto, médico veterinário, diretor lá da HN Agro. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender a dinâmica de precificação e comercialização aí da arroba no mercado de uma forma geral. A gente tem uma semana que a gente esperava ser decisiva para a gente entender um pouquinho da movimentação aí dos preços, não evoluiu tão rápido quanto a gente imaginava, mas ainda tem esperança, Iberville? Seja bem-vindo, meu caro. Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. Alexandre, nós ainda estamos no meio da semana, então alguma melhoria do escoamento pode ocorrer até com o varejo se preparando, mas o que nós temos de informação é que realmente o escoamento no mercado doméstico ele segue bem calmo. Então, consequentemente, é possível que o varejo também trabalhe sem formação de estoques maiores, trabalhe só naquela recomposição de estoques, dada essa situação aí de escoamento lento no mercado doméstico. E aí depois nós já entramos em agosto, efetivamente, pagamento de salários, aí essa carne saindo no varejo, ele deve vir se reestocar, né, se comprar para repor esses estoques, e aí nós temos aquela questão de pagamento desse Auxílio Brasil com esses R$200 adicionais, que deve começar a ocorrer dia 9, e depois o Dia dos Pais. O Dia dos Pais não é um dia tão bom quanto o Dia das Mães ou quanto o final de ano, então nós temos aí na ordem o final de ano como o melhor período de escoamento de carne, seguido pelo Dia das Mães. O Dia dos Pais já é uma data um pouco menos relevante, mas é uma data importante também. Então, é um ponto aí que deve ajudar nesse escoamento. Muito bem, então, por enquanto, a oferta está acontecendo. Os frigoríficos têm conseguido alongar as escalas aí e, da mesma forma, a necessidade de recomposição dos estoques de carne não é aquela necessidade imediata. Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. É isso, Iberville? Exatamente, Alexandre. A gente tem um cenário de oferta atípico para essa época, né? Normalmente, essa época, o mercado já deu uma enxugada. Então, nós temos, muito provavelmente, relacionado àquela atratividade do confinamento que ocorreu lá em abril, que a gente comentou na semana passada. Então, esse gado chegando, ele tem mantido as escalas confortáveis e os frigoríficos, vendo esse escoamento lento no mercado doméstico, têm aproveitado para baixar os preços, e aproveitado entre aspas também, porque eles têm oferta de gado para isso e eles estão encontrando dificuldade do outro lado, né? Quem está realmente nadando de braçada são os frigoríficos que trabalham com o mercado externo, porque nós seguimos aí com bons preços e bons volumes exportados, frente agora a preços no mercado doméstico cedendo um pouco. Então, mesmo que o ágio do boi China esteja, segundo algumas fontes, até tenha aumentado, a gente observe esses valores máximos continuando ocorrendo, eles já ocorrem em cima de uma base aí de boi comum menor. Então, a gente está
está observando realmente uma melhoria dessa margem aí da indústria que manda carne para fora, pensando principalmente na China. Legal, daqui a pouco a gente fala dos números das exportações, mas já que você tocou na informação da precificação aí, qual é o preço que você trabalha para boi comum e boi China? E depois o tamanho das escalas, que tamanho é esse que dá essa tranquilidade para os frigoríficos nesse momento, Iberville? Alexander, a gente tem, pelas referências que a gente acompanha, os negócios que a gente acompanha também, em alguns casos, a gente está falando aí de um boi de R$ 315 para o boi comum e alguma coisa mais próxima de 320. No fechamento de ontem houve informações até de valores um pouco superiores, mas eu diria que 315 para o boi comum, 320, 20 alguma coisa aí, dependendo do negócio, para boi China. Isso no fechamento de ontem, e hoje eu acredito que a gente esteja falando dessa mesma faixa, porque o cenário do mercado segue o mesmo. E as escalas? As escalas a gente tem programações aí em torno de 2 semanas. Então, comprando para sexta-feira, não da próxima, da outra. Então, 2 semanas e um pouquinho, na verdade, porque se a gente considera que a gente ainda tem 2 dias úteis nessa semana. Muito bem. Então, frigorífico nesse momento está tranquilo. Tem aí uma certa tranquilidade, o que justifica talvez aí uma continuidade da pressão, caso eles não tenham que fazer uma reposição muito rápida por causa de uma demanda que pode acontecer e surpreender no início do mês. Certo, Iberville? Isso, Alexandre. A gente tem que sempre lembrar que os frigoríficos eles costumam trabalhar com... É padrão da indústria frigorífica trabalhar com nível de ociosidade, eles tentam sempre diminuir isso por questões operacionais, mas em momentos de dificuldade de escoamento, como o atual, geralmente as escalas, as programações têm um pouco mais de espaço. Então, vamos dizer, caso haja um enxugamento positivo ou acima das expectativas, normalmente existe espaço para que esse gado saia um pouco antes ou para o frigorífico buscar gado para ir colocando nessas programações, mesmo que, em tese, a gente já esteja falando de 2 semanas compradas, né? Então, existe normalmente na operação da indústria espaço para ir colocando gado caso haja necessidade, e dependendo da movimentação, isso pode ajudar um pouco a sustentar esse mercado, a firmar um pouco. A gente não está apostando muito nesse consumo súbito a ponto de gerar toda essa alteração de cenário, mas a gente tem só fazer essa ponderação que não é que não cabe gado nessas 2 semanas aí daqui adiante, né? Boa, Iberville. Agora, meu caro, a gente tem que entender também essa movimentação diferenciada de frigorífico exportador para frigorífico de mercado interno. O exportador ele tá fazendo a diferença aí porque a exportação está evoluindo bem. É essa a constatação? Dá para a gente afirmar isso? Isso, Alexandre. A gente teve agora no acumulado dos 16 primeiros dias de julho um aumento de 7,7% no volume na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 8,1 mil toneladas de média diária e um preço médio de 6,6 mil dólares por tonelada, um aumento de 22% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, quando a gente considera aí patamar de câmbio, além desses preços em dólares em elevação, a gente tem uma situação bem interessante, muito interessante para o frigorífico que manda a carne lá para fora. E inclusive aí, em faturamento, né? Inclusive faturamento. Faturamento em dólares, ele aumentou 31% na comparação com o mesmo período do ano passado, a média diária em dólares. A gente tem mandado para fora aí nesses primeiros 16 dias de julho 53,6 milhões de dólares por dia em carne bovina. Números impressionantes, 31% de aumento no faturamento, quase 8% de aumento no volume exportado, isso comparando com o mesmo período do ano passado, Iberville? Isso comparando com o mesmo período do ano passado. Que é um indicativo positivo, né? Afinal de contas, já vínhamos fazendo esse aumento relativo aí mês a mês já, né? Sim, nós temos observado, eu estava na manga aqui, no primeiro semestre, o que a gente teve? A gente teve um aumento de 26,7% no volume exportado, na comparação com o mesmo período do ano passado, um preço médio em dólares 26% superior e uma receita 60% superior em dólares. Mas quando a gente joga isso para reais, a gente perde um pouquinho nessa variação, mas também não muita coisa. Preço médio em reais
da tonelada exportada aumentou 18% e receita aumentou 50%, a receita é em reais. Como o boi não aumentou 50% do ano passado para cá, isso dá um exemplo de como a situação tá interessante para quem manda carne para fora. Muito bem. Bom, a situação interessante para os frigoríficos nesse momento e que, óbvio, estão aproveitando a oportunidade dessa oferta maior aí para fazer o pé de meia deles, né, Iberville? Agora, para o produtor, para o pecuarista, ele tem alguma mudança no custo de produção dele? Ele tem uma relação de troca mais favorável quando combina aí, por exemplo, com o milho? Alexandre, a gente está num ano no qual diversos componentes de custo vêm pesando, mas o milho especificamente, a gente teve esse peso da chegada da safrinha nos últimos meses, evolução da safra norte-americana, apesar daquele atraso inicial no plantio, ela tem evoluído bem. Agora essa semana já se fala um pouco de um tempo mais adverso, um clima mais adverso, com seca, calor, mas por enquanto as expectativas ainda estão de boa produção, na casa dos 370 milhões de toneladas. Então isso vai pressionando o mercado, tem pressionado o mercado nas últimas semanas. Pontualmente, nesses últimos dias, a gente tem a possibilidade de começar a enviar milho para a China ainda em 2020, 2022, e isso deu uma mudada aí no cenário, e o mercado do milho ganhou um pouco de força, até porque a safrinha também, que é a nossa principal oferta de milho, já está ficando já está colhida praticamente, né? Quando a gente pega os números em Mato Grosso, já praticamente é toda a safra colhida, a safrinha. Então, mas apesar dessa firmeza mais recente aí de dias para cá, ao longo de julho e nos últimos meses nós observamos uma melhoria da relação de troca. Agora em julho, na parcial de julho, nós tivemos uma relação de troca de 3,96 sacas de milho por arroba, e é a melhor relação desde dezembro de 2020. Então, quando essa relação foi de 4,14 sacas. Então, realmente houve uma melhoria. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, dá para comprar 21% mais milho com uma arroba de boi gordo. Então, com uma arroba de boi gordo, eu consigo comprar 3,96 sacas de milho, quase 4 sacas de milho. É uma relação favorável e, como você disse, é a melhor relação de troca desde dezembro de 2020. 21% a mais do que no mesmo período do ano passado, mas e se a gente compara do início do ano para cá, também teve essa relevância? Do início do ano a gente teve uma melhoria de 12% na relação de troca. O que não deixa de ser favorável, né, Iberville? Sim, é favorável. Essa relação de troca num horizonte mais longo, lá, a gente não pode dizer que 4 sacas por arroba seja uma relação ruim. E, paralelamente a isso, houve uma melhoria da relação de troca do boi gordo com o boi magro, porque é pela fase do ciclo pecuário. Então, esse cenário aí de custos, pensando nesses componentes de custos mais pesados do confinamento, ele deu uma certa folga. A questão tem sido os preços futuros, que passam por momentos mais otimistas, mas passam por momentos que não têm estimulado tanto aí esse confinamento. Pois é, e isso de alguma forma pode impactar na decisão do pecuarista de produzir esse animal para o final do ano? Impacta, Alexandre. A gente tem aquele viés de aumento do uso de confinamento, né? Que todo ano a gente observa produtores aumentando suas capacidades estáticas e etc. Então tem esse grande viés, só que uma oscilação em torno desse viés relacionada aí à atratividade. Claro, quando a gente tem um cenário de inviabilidade, a coisa muda, mas mais atrativo, aumenta mais o confinamento, menos atrativo, estabilidade, um aumento mais sutil. E a gente pode, um exemplo bom disso é que a intenção de confinamento que o IMEA divulgou em maio, com os dados de abril, ela pegou aquele milho lá em cima, os dados da pesquisa feita em abril, divulgada em maio, né? Ela pegou os preços do milho lá em cima ainda, com o impacto inicial da guerra da Ucrânia, e o boi já saindo daquele momento de mais firmeza que tinha no começo do ano, pelo menos olhando nos preços futuros. Isso gerou uma projeção de queda de 20% no gado confinado em Mato Grosso esse ano. Claro que daqui a pouco vai sair outra pesquisa, se não me engano em agosto, o IMEA divulga a segunda intenção de confinamento, muito provavelmente com números de maior volume do que foram lá, porque o milho tem dado uma trégua, a relação com o boi magro
segue aí melhorando, salvo movimentações mais curtas, mas no ano ela tem estado melhor. Então eu diria que há espaço para a gente ter um volume de gado confinado aí mais perto, ou talvez até um pouco superior ao do ano passado. O problema é essa falta de segurança quando ele olha o mercado futuro, se vale a pena ou não travar naqueles patamares de preço, se aqueles patamares que estão sendo indicados lá na frente vão dar algum resultado para ele ou não, né, Iberville? Isso eu acho que é a grande interrogação aí na hora de se bater o martelo sobre o tamanho efetivo aí da oferta, né? Essa é a agonia do produtor, né? Ele olha aqueles preços e tem que ver se ele vai abrir mão de uma eventual alta e travar as cotações. Lembrando que travar lucro é sempre bom, mas se por acaso ele repõe esse gado e o mercado explode, a reposição não é o que a gente espera para esse ano, né? Mas assim, hipoteticamente, o mercado explode, a reposição vai junto, ele perde poder de compra, mesmo que ele tenha tido lucro naquele lote, ele vai precisar trazer dinheiro de fora para fazer reposição do lote seguinte. Então, é algo que o pecuarista sempre fica com o pé atrás. Por isso que a gente gosta bastante das opções, né? Embora as opções, muitas vezes, elas encareçam quando a gente vai para um horizonte, muitas vezes não, elas encarecem num horizonte mais distante, em um cenário mais volátil, mas elas garantem um preço mínimo ali, e o produtor resolve aquilo, e se puder, se tiver alta, ele ganha nessa alta. Então, quando aparecem oportunidades, às vezes o mercado mais calmo por um período, e o que diminui volatilidade, consequentemente barateia um pouco as opções, e aparece alguma oportunidade que ele ache interessante travar um preço mínimo, é uma indicação que não faz mal a ninguém. A gente gosta bastante dessa estratégia. Apesar de muitas vezes ela ser inviável pela questão do custo em si, inviável ou pouco interessante, né? Aparentemente. Mas está difícil tomar decisão nesse momento. Alguns indicadores mostram uma possibilidade de uma economia melhor lá no último trimestre, principalmente, enfim, no momento aí mais para o final do ano. Que indicadores são esses e por que isso pode ser um sinal positivo aí para o produtor, Berville? Vamos lá, Alexandre, passar por alguns pontos que a gente observou que surgiram essa semana, né? A gente primeiro, aquela taxa de desemprego caindo em patamares dos menores desde 2015, esses aí não são dados dessa semana, mas ajuda a desenhar o cenário. E aí a gente tem o FMI ajustando as projeções de crescimento do Brasil, que ele falava de 0,8% em abril, no relatório de abril, e agora há 2 dias liberou uma projeção de 1,7%. Então são pontos positivos. Hoje saiu a confiança do empresário do comércio, calculado pela CNC, que teve um aumento de 1,5% na comparação mensal e de 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, quando a propensão desse empresário do comércio para contratação, para investimento na empresa via contratação, aumentou 7% na comparação anual. Então, a gente está com desemprego em patamares não historicamente baixos, mas uma recuperação em um bom período para trás, nos melhores patamares aí desde 2015, e com o empresário do comércio vendo perspectivas interessantes e 7% maiores do que no mesmo período do ano passado. Estão aí esses indicadores que estão relacionados à propensão dele contratar mais gente. Então, isso tudo é convertido em consumo. Nós temos a questão a própria inflação em queda, né, Iberville? Esse arrefecimento da inflação, na verdade, até uma deflação, segundo alguns indicadores. Isso dá um fôlego, né, pro consumidor. A gente tem esse espaço aí que foi dado, essa diminuição do peso da inflação, principalmente por essas medidas relacionadas aos combustíveis. Não é algo que vai continuar e provavelmente a gente vai ter uma volta de patamares inflacionários. Provavelmente não. O Brasil trabalha com inflação sempre, né, salvo esses momentos de deflação, mas isso tudo vai ajudando a inflação a ir para um patamar mais controlado, consequentemente fazer com que o poder de compra do consumidor diminua menos, né? Porque a inflação ela vai corroendo esse poder de compra mais ou menos. A inflação está sempre aí. Mas paralelamente a isso, as eleições,
esse dinheiro que vai ser colocado aí só de fundo eleitoral, a gente fez uma conta recentemente, equivale a 800 mil cabeças de boi gordo. A gente gosta de trazer tudo para boi, né? Então, é bastante dinheiro que entra na economia. Esse dinheiro, ele paga gráfica, ele paga rádio, ele paga fornecedores diretos e indiretos, e é mais dinheiro girando na economia. Não que seja a melhor utilização do dinheiro, uma campanha eleitoral, mas é dinheiro que, em última instância, acaba gerando consumo de diversas formas, incluindo a nossa proteína de origem animal aí. É óbvio que a gente entende que não é a carne de boi a prioridade de quem vai receber ali o salário depois de ficar muito tempo desempregado, tem que pagar as dívidas, começa a optar por proteínas mais baratas, mas já é um alento para que essa demanda volte a se firmar ao longo do tempo, né, Iberville? Perfeito, Alexandre. Bem, a gente estava até ponderando isso, e eu concordo plenamente com essa tua consideração. Quem está recebendo esse auxílio muito provavelmente não vai ser esse dinheiro que vai entrar para a carne bovina, né? Ou vai entrar para umas proteínas mais baratas no primeiro momento. Só que esse dinheiro acaba entrando na economia. Então, às vezes, quem está vendendo outros serviços, outros produtos que essa população que está recebendo esse auxílio passa a ter acesso, melhora um pouquinho a sua receita, melhora um pouquinho o seu consumo e assim por diante. Não necessariamente é uma via direta, mas nós temos aí esse dinheiro entrando na economia que ajuda direta ou indiretamente. E depois, pensando na Copa do Mundo, a gente tem 2 jogos na primeira fase às 4 da tarde do final de uma quinta-feira e do final de uma sexta-feira. Na reta final do ano. Churrasquinho na laje, né? Acaba influenciando, né? Um jogo de Copa do Mundo, mesmo que a seleção já tenha sido mais foco das atenções do brasileiro, um jogo às 4 da tarde numa sexta-feira, para quem pode, claro, sempre lembrando da situação econômica, mas quem pode vai acender o carvão. É isso aí. Grande Iberville, meu amigo, obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender aí o mercado do boi. Volte sempre, viu? Obrigado, Alexandre. Um abraço e até mais. Valeu, grande abraço. Tá aí Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, sempre trazendo uma novidade, sempre trazendo uma informação diferenciada aí para as nossas análises. Dessa vez, essa relação de troca que o Iberville trouxe aí da arroba do boi com o milho, uma relação de troca que é a melhor, segundo as contas do Iberville, desde dezembro de 2020. Com uma arroba de boi é possível comprar quase 4 sacas de milho nesse momento, uma relação 21% melhor do que no mesmo período do ano passado e 12% melhor quando comparado ao início do ano. Então, tem aí, assim, uma diminuição nos custos, enfim, uma relação mais favorável para o pecuarista, que está só em dúvida em relação ao preço no mercado futuro. E é por isso que a gente vai dar uma olhada no que está acontecendo lá na Bolsa agora. Agosto está marcando R$ 318, uma queda de 0,92%. Setembro, R$ 320,50, caindo 0,74%. Outubro, R$ 324,05, recuando 0,69%. E o novembro, R$ 325,20, queda de 0,69%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 322,75, uma alta até expressiva de 2,2%, uma queda até expressiva de 2,2%, trazendo aí uma expectativa um pouco mais pessimista para a precificação da arroba. Muito bem, são esses os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.